Quando a gente pensa em legado, muita gente lembra apenas dos resultados esportivos. 12 títulos de Stock Car não é para qualquer um. Foi muito rápido, eu estreiei em 72 com 19 anos e meio, que é muito, muito velho comparado com a turma de hoje. Eles são articulados, eles conseguem o patrocínio, com o patrocínio ele consegue o equipamento top de linha. Boxes e nas pistas, ele aprendeu que velocidade não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre saber quando desacelerar. Ele construiu uma carreira monumental na Stock Car e também escreveu diversos capítulos na Fórmula 1. E hoje, ele dedica seu tempo a transformar a vida de famílias no instituto que leva seu nome. Além de dar palestras por todo o Brasil, nosso convidado de hoje é simplesmente o maior campeão da história da Stock Car brasileira. Com vocês, meu amigo Ingo Hoffmann. É um prazer estar aqui no Conversa Cara com meu amigo Moisés, com quem já fiz algumas viagens de moto, com o Rodrigo, que fiquei sabendo agora, que eu não lembrava, me patrocinou em 2008, no meu último ano competindo, de Lamborghini, através da sua empresa de computadores. Na época eu era CMO lá, diretor de marketing. É isso aí. E é a Lambo mais bonita que tinha na GT3. Com certeza, com certeza. Era a coisa laranjona, mais linda. Mais linda. Vamos lá. Muito bem-vindo, Ingo. Bom, e nesse Conversa Cara aqui nós vamos falar só de corrida, né? Tá todo mundo acostumado a ver o Ingo nos podcasts e falar corrida, corrida. Não, aqui a gente vai falar de escolhas, de renúncias, de vitórias silenciosas e um legado que vai muito além das pistas, né, Ingo? Vamos lá, a ideia é essa, né? Porque como foi bem dito aí, muita gente encontra comigo, só quer falar de corrida, 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 e tem muita coisa paralela às corridas. Sim. Tudo originou pelas corridas, mas eu tenho uma vida muito grande, hoje já aposentado, mas fora das corridas. Sim, você tem uma vida, e eu convivi com você um pouco mais de um ano naquela época da GT3, e se tem uma coisa que se eu puder te resumir numa única palavra, eu diria disciplina. Mas isso todo mundo fala, Rodrigo. Eu sempre fui um cara muito disciplinado, muito comprometido, determinado para alcançar o que eu alcancei, entendeu? Para ter o sucesso que eu tive, não é só sentar lá e guiar, tem muita coisa por trás que ninguém imagina o que é. E para você conseguir fazer isso bem feito, você tem que ter uma disciplina realmente muito, muito séria. Em toda a área, né? Bom, Igor, a gente já vai começar bem, a gente vai falar aqui de dificuldade. Na verdade, eu acho uma dificuldade, né? A gente acho que a Fórmula 1 é o ápice para qualquer piloto. Com certeza. Então o que foi mais difícil? Concorrer contra aquela turma lá, que só corre cara que realmente é bom, né? Ou tomar essa decisão e voltar para o Brasil? Cara, aí tem uma resposta longa que eu posso te dar, Rodrigo. É difícil competir contra os melhores em qualquer lugar. Por exemplo, a Stock Car, durante muitos anos tem os melhores. Eu corri no campeonato de marca, sempre os melhores. A dificuldade é sempre a mesma, muda o nível dos carros, da preparação. E na realidade, minha participação na Fórmula 1 foi muito, muito irrisória, muito pequena, muito quase que insípida. Então, a decisão de voltar para o Brasil, largar o automobilismo internacional, foi uma coisa que a vida foi levando, entendeu? Porque, para resumir, eu estreiei em 72, 75 estava correndo na Europa de Fórmula 3, 76 e 7 algumas corridas de Fórmula 1, e 76, 78 Fórmula 2, mas sempre dependendo do tal do patrocínio, que é uma coisa muito difícil, né? E no final de 78 eu percebi que eu estava marcando o passo, que eu não tinha mais chance de evoluir, apesar de ter um contrato assinado com a Fittipaldi Copersucar, mas eu percebi que a minha vaga já tinha sido passada para outro piloto, que era o Keke Rosberg, que depois até acabou sendo campeão mundial com a Williams, e aí eu falei, cara, eu não tenho mais condições de ficar correndo na Europa. Então eu voltei para o Brasil, meio que forçado, mas foi uma decisão que eu tomei. Eu sabia que aqui, se eu continuar, vou me afundar financeiramente cada vez mais. Eu voltei para o Brasil, psicologicamente derrotado, porque falei, cara, minha carreira internacional acabou. E financeiramente quebrado, porque eu estava devendo dinheiro. E aí foi quando, isso foi em 78, aí quando em 79 começou a Stock Car,
entrei na Stock Car e fiz história lá. Então, hoje eu sou muito mais conhecido pelos 12 títulos que eu ganhei na Stock Car do que Fórmula 1. Mas não são coisas que vão acontecer no desenrolar da vida, entendeu? Não é que foi difícil aquilo, vai acontecendo. Sim, a lição que a gente tira é que às vezes a gente está lá por baixo, acha que deu tudo errado, dói, né? Tenho certeza que foi uma decisão dolorida. E tem uma situação, de novo falando de determinação, isso eu conto muito nas palestras também, e quando eu voltei a correr no Brasil, eu não queria correr na Stock Car. A gente corria com Opala naquela época. Eu estava correndo alguns meses antes de Fórmula 2, equipe oficial BMW, que é a equipe do Ron Dennis. Para quem acompanha o automobilismo sabe que o Ron Dennis era o cara depois, né? E depois me apareceu a oportunidade de correr de Opala Stock Car. Era um contraponto muito grande, sair lá de cima para um Opala. E o detalhe de determinação aconteceu justamente na corrida de estreia de Opala em Guaporé, onde os boxes eram de chão de terra ainda. Meu carro era muito ruim. Eu também não estava guiando o carro da maneira certa. Eu era o último sempre, a 1,5 segundos do penúltimo. Isso, em termos de automobilismo, é a distância daqui para a Lua, mais ou menos. É uma coisa inconcebível. E aí um piloto, Afonso Giafone, me emprestou 4 amortecedores importados, porque eu tinha amortecedor nacional. Falei que vou te emprestar os amortecedores que o carro vai melhorar. Aí cheguei no box com um mecânico de concessionária, que não tem a pegada, não tem o comprometimento do mecânico de competição, que é outro mundo, entendeu? Eu falo isso muito também. E falei, fulano, nós vamos trocar o amortecedor. Falei, olhou no relógio, falei, não vai dar tempo. Falei, vai dar tempo sim, porque você vai trocar os traseiros e eu vou trocar os dianteiros. Aí levantamos um carro no cavalete, no suporte lá. Eu deitei embaixo do Opala, num chão de terra. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Há 3, 4 meses eu estava... Minha última corrida de Fórmula 2 eu ganhei. Estava ganhando corrida de Fórmula 2, agora estou num chão de terra embaixo do Opala, trocando amortecedor. Veja a distância de novo. Falei, mas eu vou ter um comprometimento muito grande, muita determinação. Não vou deixar o meu sonho, que sempre foi de ser piloto, morrer, entendeu? E eu sei que colegas meus desistiram nessa hora. Caramba, eu fico pensando, porque você está lá na Europa... Pois é uma distância, outro mundo, cara, meu. E aí, cara, o primeiro ano foi difícil, eu acompanhava o resultado dos caras que eu corria lá de Fórmula 3, Fórmula 2, eles que estavam na Fórmula 1, e eu com aquela frustração, falei, cara, eu podia estar lá. E o emocional é pesado essa hora, né? Ah, com certeza, né? Porque o emocional é tudo, né? Porque quando você chega lá em cima na Fórmula 1, que eu cheguei muito rápido lá, quando você cai, eu falei, cara, e agora? Eu sabia que não tinha mais chance de voltar para lá. Mas quantos anos de carreira você levou para chegar na Fórmula 1? Foi muito rápido, eu estreiei em 72, com 19 anos e meio, que é muito, muito velho, comparado com a turma de hoje. Isso foi em 72, no mês de setembro. No mês de setembro de 75, eu estava guiando a primeira vez um Fórmula 1. Foram 3 anos. 3 anos. Foi uma ascensão absurdamente rápida. Essa parte de correr atrás, eu também falo nas palestras, que é correr atrás do seu sonho. Porque eu sempre fui, desde pequeno, apaixonado por carro de corrida e nunca fui influenciado pela mídia. Hoje, muita garotada é influenciada pela mídia, seja lá qualquer que for o esporte, entendeu? Sim. De repente, tem lá, uns anos atrás, o Medina começou a ser campeão de surf. Todo mundo foi surfar. Sim. Lá atrás, o Guga Kurtner foi campeão de tênis. Todo mundo foi jogar tênis. Sim. Quer dizer, é muito de modismo isso aqui. Mas lá atrás, eu não fui influenciado pela mídia. É uma coisa nata minha. E eu falo isso sempre. A gente tem que correr atrás do sonho, entendeu? O meu sonho era ser piloto. Eu consegui transformar isso em realidade. E no meu Instagram, que hoje está super na moda, eu no Instagram, tem uma frase que é Run your risks, follow your dreams. Que é corra risco, persiga seus sonhos. Essa minha filha do meio, a Lígia, me mostrou uns 35 anos atrás. A hora que eu li isso aí, eu falei, cara, isso sou eu, entendeu? Eu tive coragem de ir atrás, que nem o Moisés está falando, mas a gente tem que saber que você tem pedras muito grandes no meio do caminho para passar por cima. No meu caso, de corra risco, persiga seus sonhos, o risco, eu sempre digo, não era o acidente, era a falta do tal patrocinador, entendeu? Esse é o problema de muito atleta. De todos, praticamente, né? Hoje todo mundo depende de patrocínio, entendeu? E, então é muito, muito difícil mesmo. O que eu vejo por aí, né? Vejo que tem pilotos que talvez não sejam pilotos tão de ponta, mas que são caras muito bons de negócios. Sim, sim. E eles são articulados, e eles conseguem o patrocínio, com o patrocínio ele consegue o equipamento top de linha e segue a carreira, né? Acho que é muito importante essa mensagem de que a gente tem que saber negociar também. Com certeza. Vender, tem que saber ir que nem atrás. Eu falo. O piloto é um produto, né? Com certeza. Que nem eu falei na minha palestra, no terceiro tópico, é o piloto businessman. Eu sempre cuidei da minha carreira. Sempre
captava os patrocínios, como captamos com você lá atrás, através do Isguel, nosso amigo aqui. Sim, foi isso aí mesmo. Mas é o relacionamento que funciona. Então sempre eu cuidava de captar os patrocínios e ao mesmo tempo contratava a equipe para prestar serviço para mim. Sim. Então eu estava nas duas pontas, de vender o produto, que sou eu, e de contratar a equipe para prestar serviço, entendeu? Tem que ser bom lá também. Né? Tem que ser bom e tem outra coisa também, que é o seguinte, o barato sai caro. Tem um exemplo que eu sempre menciono também. Eu fui 3 anos seguidos campeão por uma equipe de Curitiba. 96, 97, 98. Aí quando fomos renovar para 99, o dono da equipe colocou 50% ou 60% de valor em cima. Porque achava que só a equipe dele era. Falei, não tem condição de pagar isso. Eu saí de 3 anos de sucesso, fui procurar uma outra equipe. O dono dessa outra equipe estava tão interessado em ter o Ingo como cliente, porque eu tinha um patrocínio e andava bem. Eu falei, fulano, quanto custa? Eu tinha uma ideia de ordem de grandeza, vamos falar em números redondos, 1 milhão. Podia ser 970, 950, 1 milhão e 20, 1 milhão e 100, nessa ordem de grandeza. Ele vira para mim e fala, 700. Eu falei, cara, primeiro eu pensei, mas eu vou ganhar mais dinheiro desse jeito. Mas numa fração de segundo depois eu falei, teu orçamento está errado, você tem que refazer. Falei, eu já tirei tudo, eu quero que você venha correr comigo. Falei, que tal o problema? Você tirou demais. Eu quero que você refaça o orçamento para cima, porque eu quero ter um carro competitivo, com peças novas, quero brigar por vitórias e brigar pelo campeonato, entendeu? Sim. Então, isso também faz parte, entendeu? Do negócio, do piloto negociador. Eu sempre tive essa visão, pô. Para eu exigir um bom resultado da equipe, eu tenho que dar condições financeiras, né? Claro, claro. Então é o pacote completo, né? Muito bem. Agora, vamos... essa determinação, ela funcionou muito bem aqui no Brasil. O que teria acontecido se você tivesse persistido na Fórmula 1? Porque, pelo que você está falando, as condições também não eram tão boas aqui, né? Você teve que batalhar. Claro. Mas na Fórmula é diferente. Eu sempre digo o seguinte, se eu tivesse ficado na Fórmula 1, né? Sempre digo assim, se minha tia tivesse bolas, ela seria meu tio. O tal do si não existe, entendeu? É o que é, cara. Talvez eu por sofrer esse acidente estaria morto, entendeu? Não dá para prever por aí, não dá para saber. Então você não bate um arrependimento? Você nunca parou para refletir? Não, porque eu tive a grande felicidade, muitos anos depois, de voltar a correr lá fora, de novo pela BMW, no campeonato, em algumas provas de longa duração, no campeonato de carro superturismo, eu disputava de igual para igual, ou melhor que os melhores lá, entendeu? Isso me dá uma tranquilidade. Eu falei, cara, se eu tivesse, é a história do Si, né? Se eu tivesse permanecido lá, eu ia estar jogando num jogo alto, entendeu? Então, tenho certeza. E numa época que a Fórmula 1 não era para qualquer um. Né? Mudou muito, né, de lá para cá. Eram carros realmente muito perigosos, né? Muito perigosos, né? Eu mesmo sofri um acidente de Fórmula 2, que o carro capotou diversas vezes, e numa das capotadas do Santo Antônio, que aquela barra protetora foi arrancada, o que literalmente me salvou foi a roda traseira direita, por completa, ela foi arrancada e caiu no meu colo. E o carro ficou apoiado em cima da roda, se não tivesse, de novo, né? Se a roda não tivesse lá, eu teria quebrado o pescoço, entendeu? Acho que quem salvou foi Deus, né? Foi Deus, exatamente. Deus colocou a rodinha lá para proteger o carro, porque eu terminei de perna para baixo. E você tocou no assunto da mídia, né? De não se deixar levar pela mídia. Eu concordo muito com isso e eu tenho certeza que nessa época, tanto não só necessariamente nessa época, mas provavelmente a mídia deve ter criado aí alguma narrativa de que abandonou a Fórmula 1. Não. Como é que foi isso? Não, realmente isso não aconteceu, não. Isso não aconteceu, não teve, pelo menos que eu saiba, eu acompanho muito, cara. Nunca teve essa história da mídia, porque a mídia sabe a dificuldade que é, entendeu? Sabem que é. Depende do patrocínio. A pergunta que me fazem hoje, quantos brasileiros têm chance de ser campeões de novo? Agora nós temos o Bortoleto lá. Sim. Ele está lá por causa de uma série de fatores, mas principalmente o financeiro, entendeu? Então a mídia sabe que é uma condição de momento, que, de repente o Ingo não foi para frente, que junto, não era nem, no meu caso, na Fórmula 1, não era nem questão financeira. É questão técnica da equipe mesmo, porque o carro não tinha performance, o foco era todo em cima do carro do Emerson. Então é o que aconteceu, não dá para mudar isso aí. Bacana. Uma bela história. E aí, falando das palestras, vamos falar do Ingo palestrante.
Como é que é? Qual é o público? Quem te contrata? Para o pessoal saber. Eu comecei a fazer palestra meio que obrigado para... É uma história que também pouquíssimas pessoas conhecem dentro da categoria Stock Car, que hoje está há 46 anos aí, super firme, super forte, com certeza, se não a mais, uma das 2 ou 3 mais competitivas do mundo, com certeza. Mas lá nos anos 80, 90, a categoria quase morreu algumas vezes. Aí o promotor, Carlos Koll, falou, vamos começar a fazer palestra. Falei, pô, Carlos, eu não faço palestra. Fui fazer um curso de oratória para fazer palestra, para gerar dinheiro para a Associação dos Pilotos, através da associação não deixar a categoria morrer, entendeu? Uau! Que bárbaro. Pois é, ninguém sabe disso mesmo. Eu gosto de a Vicar, a Vicar que era do Carlos Koll, muito antes da Vicar. A Vicar era do Carlos Koll, e o nome Vicar vem da Virgínia, que é a esposa dele, e Vicar. E o Koll falou, nós precisamos arrecadar dinheiro. Aí ele arrumou um patrocínio com a Petrobras, nas corridas, na sexta-feira eu ia para as faculdades de engenharia, fazia palestra sobre automobilismo. Que legal. Patrocinado pela Petrobras, esse dinheiro ia para a associação. Eu não via um centavo disso aí. Eu fiz isso realmente para não deixar a categoria morrer. Ninguém sabe disso hoje, entendeu? Ninguém Agora, sabe. com a conversa cara, sabe. Então, você acertou o ponto aqui, que a nossa conversa é isso. A gente quer trazer aquilo que ninguém sabe. Pois isso ninguém sabe, né? Mas quando eu digo ninguém sabe, de uma certa forma até, me deixa meio assim, a turma de hoje da Stock Car não tem ideia o que nós fizemos lá atrás para a categoria não morrer. Exatamente. Não tem ideia. Hoje está uma maravilha, tem piloto chegando lá dizendo, eu por menos de 800 mil não saio de casa, entendeu? Porra, A Fórmula 1 passou muitos anos atrás, da época do Piquet, né? Os pilotos eles se juntaram porque a organização da Fórmula 1 queria ter o direito de imagem dos pilotos. Isso. Né? Exatamente. Então, tudo que a Fórmula 1 é hoje é graças ao movimento que esses caras também fizeram para... E a Stock Car só é hoje graças ao movimento que nós fizemos lá atrás. Eu, Chico Serra, o Paulão e o Carlos Koll. O Carlos Koll fez... Paulo Gomes. Serra, Paulão, quem foi o teu maior adversário aí? Que a gente sabe. Essa pergunta sempre me é feita. Eu sei, mas não vou falar. Mas é o seguinte, tem 2 respostas. No lado da disputa mano a mano, limpa, com respeito, Chico Serra. E na sujeira, Paulo Gomes. Eu não ia falar porque eles também... Eu falo isso sempre, não tem segredo nenhum, mas é isso aí. De Alphaville também, né? Olha, vou pegar um finalzinho aqui da história do que ninguém sabe, ok? Vou pegar a palavra ninguém sabe, 3 pontinhos. Falar em ninguém sabe, quando a gente pensa em legado, muita gente lembra apenas dos resultados esportivos. 12 títulos de Stock Car não é para qualquer um. Mas eu quero falar, Ingo, do seu instituto. O impacto que o Instituto Ingo Hoffmann, para as pessoas que não conhecem, o Ingo não faz propaganda, eu já fui lá, o Ingo faz um servir, ele e a esposa dele, né? Ele trabalha isso voluntariamente. Gostaria que você falasse para a gente do Instituto, o que o Instituto representa para você e a inspiração que você busca nisso, Ingo. Bom, vamos lá. O que ele representa para mim, eu acho que é a maior vitória da minha vida, da minha carreira, né? Porque títulos é um título, é intangível, você não põe a mão nele, né? Troféu, tem um monte lá em casa, você põe a mão, mas não vale nada. Para mim, tem uma história ali atrás, mas de uma forma geral, o Instituto realmente faz uma grande, grande diferença na vida de muitas pessoas, né? E a ideia de fazer um Instituto, isso aconteceu lá para 2004, 2005, aonde eu sempre quis fazer alguma coisa para retribuir o que a vida me deu. Isso eu digo sempre também. A vida me deu talento você nasce com. Você não pode treinar, nunca vai ser tão bom quanto talentoso. Eu usei meu talento para trabalhar. Não tem coisa melhor que você trabalhar naquilo que você gosta de fazer, verdade ou não? E receber é uma consequência. E tive sucesso dentro da minha profissão, que era piloto. Aí eu receber é uma consequência, entendeu? Aí eu falei, cara, eu preciso retribuir isso aí. E dentro do automobilismo, eu, graças a Deus, sempre tive uma credibilidade muito, muito grande. Aí e a história do Instituto, Moisés, começou, na realidade, no Rally dos Sertões, coisa que também ninguém sabe, né? O Rally dos Sertões, eu fiz 5 anos de Rally dos Sertões pela Mitsubishi, de 2003 a 2007. E no primeiro ano, nessa minha vontade de retribuir, eu criei um projeto que chamava
a Mitsubishi Racing Pro Brasil, onde junto com meu irmão Esguer, que é daqui de Alphaville também, eu fui atrás disso tudo, falei, Esguer, você topa? Topa. O Esguer organizou toda a parte logística da distribuição, nós juntamos no primeiro ano 52 toneladas de cestas básicas. Eu lembro disso que eu fui. Aí no ano seguinte, em 2004, 72 toneladas. Aí eu falei, caramba, eu tenho muita credibilidade para arrecadar. Aí eu falei, cara, o Israel dos Sertões em 10 dias acabou. Aí eu falei, cara, vou fazer um projeto perene, que é o Instituto Ingo Hoffmann, que é em Campinas, na realidade uma casa de apoio à criança com câncer. Nós inauguramos lá dia 17 de abril de 2007, já lá vão agora quase 18 anos, né? E a gente abriga as famílias que têm as crianças em tratamento no Centro Infantil Boldrini, que é um hospital de referência mundial em termos de tratamento da criança com câncer. E as famílias, as crianças não são encaminhadas pelas assistentes sociais do Boldrini, do hospital. Eles têm alguns quesitos, distância do lar, porque o Boldrini atende muitas crianças norte e nordeste. Distância do lar conta poder aquisitivo, porque tem crianças, eu tive um menino que ficou comigo, ficou lá no instituto 7 anos. Se essa família não tiver condições de se bancar, e a família era lá do Ceará, não sei aonde, bem longe, se essa família não tem condição de se bancar em Campinas no período do tratamento da criança, ela abandona o tratamento. Então, é poder aquisitivo, distância do lar e também, muitas vezes, a gravidade da criança. Crianças paliativas também são encaminhadas para o Instituto. E o Instituto hoje, graças a Deus, é bárbaro. Por modéstia à parte, é um projeto muito legal. Vale a pena vocês entrarem no site, né? Passa o site para gente. É fácil, www.ingohoffmann.org.br, Hoffmann com 2 F's e 2 N's. E estamos lá agora já, 17, 18 anos, atendendo as famílias e eu particularmente não conheço as famílias lá, mas volta também eu recebo mensagens via Instagram de agradecimento. Eu falei, cara, realmente a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Você sabe que assim, a gente tem uma turminha aqui de amigos, você conhece vários deles, né? O nosso grupo ali, o 10 mil, e a gente tem o hábito, quando tem uma comemoração de aniversário de alguém, então a gente pede, ao invés de me trazer presente, faça a doação. Sim, isso acontece muito. É. E já teve umas 2 vezes, não recordo exatamente quem. Sim. Que o Gilson falou, foi uma vez? Não. Acho que o Gilson já deve ter falado, sim. E bota Teve ali no grupo, vocês vão pro meu aniversário, eu quero que você não traga presente. Faz uma doação. Então, olha que legal, né? Fica registrado aqui. O efeito que vai acontecendo de uma movimentação tua aqui lá atrás, ali dos setores e tal. Se a gente conecta os pontos, a gente vê. Nada é por acaso nessa vida, né? Ringo, o que as crianças e as famílias do teu instituto ensinaram, passaram para o piloto, o que Stock nunca te ensinou? Cara, não é famílias, não. É um fato que aconteceu, que talvez você saiba, Moisés. Eu tive a ideia em 2004, 2005, começamos a trabalhar, inauguramos, depois da obra pronta, em abril de 2007. Em 2010, eu descobri que meu filho tinha um tumor no cérebro e ele faleceu em 2015, entendeu? Eu acompanhei isso. Quer dizer, é o contrário do que muita gente acha. Eles acham que eu fiz o instituto por causa do óbito do meu filho. Não. Foi... Quando eu descobri a notícia do tumor dele, foi um choque, obviamente, porque puxam o chão de baixo e eu estava envolvido com o tema, eu sabia o que era, né? E aconteceu uma história bem interessante. A notícia do tumor veio numa quarta-feira e na quinta-feira nós tínhamos um evento muito grande lá no Instituto, muito grande com um parceiro nosso. E aí tinham centenas de pessoas convidadas, eu fui lá e a Regina, que você conhece, falou, você não vai fazer discurso. Eu falei, não tenho condição de fazer discurso, porque eu estava com a bomba atômica na minha cabeça, né? Aí estava sentado lá e chamaram o representante do Instituto, a Regina levantou, eu falei, eu vou falar também. Eu levantei, subi no palanque, foi até uma cena engraçada, porque ela estava com o microfone na mão, eu puxei o microfone dela, ela não queria soltar. Eu falei, solta, Regina. Eu falei, pessoal, vocês estão vendo que a Regina não queria me dar o microfone, que eu não ia falar. Mas aconteceu isso, aquilo, ontem descobri que meu filho tem um tumor no cérebro, eu agora sei a importância do Instituto para as famílias, entendeu? Porque eu sempre tive uma condição, graças a Deus, boa, melhor os hospitais, tudo, sabe? Agora, para aquelas famílias que não têm nada disso, eu consegui entender... Eu acompanhei esse processo da vida dele, foi punk. Eu consegui entender a importância do Instituto. Isso as famílias falam até hoje, você deu condições para a gente de enfrentar essa doença com uma tranquilidade. Eu sempre digo o seguinte, a gente não consegue mudar o destino de ninguém,
Mas você consegue fazer a pessoa chegar no destino dela de uma maneira mais digna, que o Instituto fornece isso, né? Bonito, pessoal. Agora, vamos para uma outra parte. Vamos para a parte do Ingo personalidade, porque o Ingo é conhecido como o alemão brasileiro do automobilismo, né? Ele fala que ele é brasileiro, mas a gente chama ele de alemão, por quê? Meu apelido é alemão no meio, Mas né? por que é o alemão? Eu não sei por quê. Eu sei, vou contar para o nosso pessoal aqui. Porque você é descrito como um cara sério, reservado. E eu conheci você bem reservado naquela época. No automobilismo, você criou uma armadura. Você era um cara Sim. estratégico, reservado, muito forte. E aí, isso foi construído ou é algo natural na sua personalidade? É uma coisa 100% natural e, ao mesmo tempo, uma defesa. Porque eu sempre acho o seguinte, macaco que muito pula quer chumbo, entendeu? Eu vejo essa turma de hoje, a garotada aí, que eu trabalho com alguns deles, os que eu trabalho são muito conscientes, muito reservados. Mas eu não vou citar nomes, mas eu vi muito piloto, fez uma pole, ganhou uma corrida, você acha o James Bond, né? Começa a desfilar no box, parece um pavão empinado, entendeu? E acho que nessa hora que você está desfilando assim, dando uma de bacanão, eu acredito muito em energia, entendeu? O cara, de uma maneira muito inconsciente, fica com inveja daquele cara lá. Falei, porra, aquele cara só ganha. E eu estava nessa fase de ganhar muita corrida, falei, vou ficar quietinho no meu canto para ninguém ficar com inveja de mim, entendeu? Então eu pensava nisso de uma maneira consciente, mas ao mesmo tempo também eu era sempre muito reservado, muito focado, muito focado. Eu parei de correr em 2008. Depois que eu parei de correr, muita gente falou, você mudou, cara. Você virou outra pessoa leve, mais alegre, porque a vida inteira eu era focado. Passei 37 anos focado. Acabava uma corrida, eu já pensava na outra, sempre nessa roda da vida. Essa é uma das razões também eu ter ganho o que eu ganhei. Eu sempre falo, só eu sei o preço que eu paguei para ganhar esses 12 campeonatos. Só eu, mais ninguém. Não dá para saber. A gente não pode confundir hiperfoco de quem atua em alta performance, esportes de altíssimas performance, onde é individual, não é coletivo. A gente confunde hiperfoco, excelência, com a pessoa introspectiva. Então é só para deixar registrado isso aqui, porque eu conheço ao longo dos anos. Mas olhando para trás, o que te emociona mais? O barulho das arquibancadas, o olhar de quem agradece pelo que o Instituto faz? As crianças, as famílias do Instituto, não tem a menor dúvida, né? Mas, por outro lado, também, eu percebo que eu sou bastante conhecido. Eu nunca dei valor para isso. Por exemplo, agora, esse fim de semana passado, estava em Curvelho, onde tem uma etapa da Stock Car lá. Eu fui de moto para lá, porque é a paixão, né? E o Bortoleto estava lá. Bortoleto estava lá. Ele estava em Curvelo, né? Com o Lincoln. Aí estava no jantar lá de noite, pô, o pessoal de lá reconhece, vem, tira foto. Isso é super... Maravilhoso. É gratificante, entendeu? Mas eu não percebo, honestamente, a dimensão que o meu nome tem, entendeu? Agora, o retorno das famílias, as poucas que mandam mensagem no Instagram, até ontem eu compartilhei uma postagem do Instituto, da página do Instituto Ingo Hoffmann no Instagram. Eu compartilhei, e por incrível que pareça, acabei de olhar, tem 96 curtidas. Eu fiz uma postagem de moto, tem quase 1000 curtidas, quer dizer, eu não entendo como é que funciona isso, um trabalho social tão importante. Nós precisamos divulgar, por isso que nós estamos aqui no Conversa Cara. Para quem busca prosperar hoje, tá? O que a sua experiência mostra como transformar as perdas em propósito? Eu acho o seguinte, é o mais importante que nós falamos agora há pouco, tem que ter foco e determinação. E no instante que você está fazendo aquilo que você gosta mesmo, você vai correr atrás. E fazer do limão uma limonada, muitas vezes, né? Por exemplo, isso eu também conto nas palestras. O título da minha palestra é Uma História e Muitos Causos. A primeira imagem é o Ingo segurando um peixe. Eu falo, o pescador tem causo, eu tenho casos, entendeu? Nós falamos disso também, a grande dificuldade de qualquer desportista é o patrocinador. Eu tenho um caso, para mim, que foi muito emblemático no sentido de ensinar. Eu terminei a temporada, se não me falha a memória, de 84 e não consegui renovar nenhum patrocínio para a temporada de 85. Nossa, meu Deus. Batalhei, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que nem um louco, 0 de patrocínio. Aí eu falei para minha mulher, cara, eu vou investir em mim por uma corrida ou duas para ver o que acontece. Aquela história de não é só vem a minha, o vosso reino também, né? Tem que devolver. Na empresa funciona muitas vezes, tem que reinvestir, né?
Aí eu fui para essa corrida de abertura do campeonato seguinte com Opala branco. Sem patrocínio Sem nenhum. patrocínio nenhum, só com o número 17. Top. Fiz a melhor pole position, melhor volta e ganhei a corrida. Ai, que demais. E lá eu acertei um patrocínio pequeno, que dava uma verba para mais 2 corridas. E aí voltando, isso foi em Brasília, aí voltando de Brasília para São Paulo, dirigindo um Chevette na estrada, eu estava fazendo um balanço, que eu sempre fiz, cara, o que eu tenho que mudar, o que eu errei, o que eu acertei, sempre tá ligado nisso. E nesse pensamento na estrada, de madrugada, uma coisa me chamou muito a atenção, muito. Foi o fato de como eu curti a corrida. Curti pra caramba. Aí eu quis entender por que eu curti a corrida desse jeito. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que, pelo fato de não ter marca nenhuma no carro, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Uau. Eu estava correndo para mim. Então, nesse momento de baita dificuldade, eu aprendi muito. E dali para frente, botei na cabeça, eu vou correr para mim. Esquece o patrocinador, foi empresa A, B, C, D, dane-se, eu vou correr para mim. Eu quero ganhar. Você está entendendo? Eu consegui eliminar essa pressão que a gente coloca em cima de si muitas vezes, né? Fantástico. Sensacional. Fantástico. E hoje eu digo sim, hoje tem a tal da psicologia esportiva preparada para fazer os jovens, né? Mas eu fui um cara totalmente autodidata nisso. Então acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? Parabéns. Fantástico. Parabéns. E acho que é o perfil do brasileiro, né? O brasileiro bem-sucedido, ele está sempre fazendo o limão de uma limonada. Exatamente. A gente tem que se virar, a gente tem... Porque senão Exatamente. não acontece. Não cai do céu. Nada é por acaso. Você tem que correr atrás mesmo. E a tua história, quando você sai da Fórmula 1, chega, eu imagino como estava a tua cabeça. Nossa Senhora. Destruído. Eu acho que essa geração de hoje, um carinha de uma geração de hoje, Não, ia aguentar um acredito desse. que não. Eu acho que são poucos que vão aguentar. Não faria isso, não. Até porque Honestamente, já vai com suporte e volta com outro suporte aqui. você tem ideia, há muitos anos atrás tinha um brasileiro, que era a revelação, ganhou disso, e foi para correr na Europa. Fórmula Ford, Fórmula 3, que é o caminho natural. Aí, uma revista 4 rodas, fez uma pergunta para ele, mas escuta, e se não der certo a tua carreira, o que você vai fazer? Sabe o que o cara respondeu? Eu vou voltar para o Brasil, mas não vou me tornar um Ingo Hoffmann. Oi? Falei, cara, o cara sumiu, nem mais o nome dele eu sei, quer dizer, que demérito eu tinha de estar de volta no Brasil, correndo e ganhando corrida em cima de corrida. Quer dizer, cara, você vê como uma cabeça do ser humano é difícil, né? E de repente esse cara é um frustrado até hoje, entendeu? Com certeza. Vai saber, Por isso que né? sumiu. Com certeza. Por isso que a gente não sabe quem é. Outro dia eu contei esse caso e o cara falou, fulano de tal, eu falei isso mesmo. Pelo menos alguém lembrou. Se fosse alguém realmente bom... O pessoal do meio lembra, né? Sabia, O pessoal do meio lembra, eu li bastante sobre isso. Você enfrentou alguns julgamentos dessa sim, isso é normal. dessa tua volta, né? Isso é normal, isso sempre tem. Sempre tem. Ainda mais num país como o Brasil também, né? Porque Com certeza. O Brasil ele é profissional, né? A gente é profissional em só lembrar as derrotas, mas as vitórias a gente nunca lembra dos esportistas. É isso aí. Bom, agora a gente tem um momento super bacana, é um dos momentos que eu mais gosto aqui do programa, que é o momento da pergunta construtiva, né? Que a gente recebe sempre de alguém lá da família de Aço, que são nossos patrocinadores. E, cara, dessa vez a gente recebeu uma pergunta de alguém bem especial, tá? Meu amigo Hugo, parece que você sabe de quem eu tô falando. Então, vamos rodar aí a pergunta construtiva da Audiaço. Boa noite, Ingo. É um prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Cada vez conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Da última vez que a gente esteve junto, eu me encantei, vi seus olhos brilharem ali quando você falava do trabalho social que vocês fazem. Parabéns por isso. Hoje, estando até mais perto, eu vejo assim, o quão importante é. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema, porque com certeza é algo que traz muita felicidade para muitas famílias no momento, às vezes, um pouco mais duro, né? Um pouco mais difícil. Hugo, grande abraço. Obrigado pela pergunta. Apesar de já ter falado sobre o Instituto, no nosso bate-papo aqui com o Moisés e com o Rodrigo, vou responder o que você me perguntou aí. É a maior realização que eu fiz na minha vida, é um Instituto, que isso é uma coisa que fica pro resto da vida. Eu sei que nós estamos fazendo uma diferença muito grande na vida dessas famílias. Nós inauguramos lá, como eu já disse, em abril de 2007. Até agora já foram mais de 18 mil pessoas que se abrigaram lá com a gente, coisa de 1.200, 1.300 crianças sendo tratadas, sendo abrigadas, né, tratadas, elas são no hospital.
mas a gente tem lá uma infraestrutura bárbara, porque independente de abrigar as famílias, onde elas têm alimentação, têm atividades culturais, tem uma academia para eles fazer ginástica. Uma coisa interessante que pouca gente também sabe, essas famílias que estão com a gente lá estão com um problema do tamanho do bonde na cabeça, entendeu? E aí a comida muitas vezes acaba sendo uma fuga, porque a gente tem um refeitório com um almoço muito bom lá. E as famílias começaram a engordar lá. Aí há um tempo atrás chamaram de Instituto Engordofman. Entendeu? Porque muitas pessoas não têm a menor ideia quem é o Ingo, entendeu? Já perguntaram se era banda de rock, ninguém sabe o que é. O importante é o que a gente está fazendo lá, que é dar essas condições para as famílias passarem esse período tão crítico da vida deles numa situação muito mais digna. Valeu, Hugo, obrigado pela pergunta. Esse foi nosso amigo Hugo, pessoal lá da família Odiaço. Nota 1000. Família toda maravilhosa. Inclusive, eu conheci ele num evento que foi organizado, um evento lá, um almoço em São Paulo pela Ferrari. O pessoal do clube da Ferrari. Ele é o diretor. Ele é o diretor do clube. Tivemos uma arrecadação muito, muito legal, entendeu? Muito bacana mesmo. Depois foi feito um almoço num sábado de tarde, na casa do presidente do clube, em Votorantim, perto de Sorocaba. Tinha lá umas 40, 50 Ferraris na rua, foi uma loucura. E lá também foi muito positivo para nós. E é uma coisa importante ter esse tipo de parcerias, porque muita gente, como o Moisés falou, não sabe do Instituto, entendeu? Então, quando eles veem o que é, o pessoal se encanta. E é uma coisa bem interessante também, pegando um pouquinho do gancho do Hugo, eu falo sempre o seguinte, as doações vêm pelo amor ou na dor, entendeu? Sim. E muitas vezes as pessoas doam na dor. Depois que descobriram que algum familiar tem algum problema, que ficou doente, eu tenho muitos casos assim, entendeu? E pegar outro gancho que ele falou, quando eu tinha a ideia de montar o instituto lá atrás, a gente tinha uma folha de papel na mão, a Regina e eu fomos sentar com um baita publicitário super, super famosão aí, que faleceu infelizmente, mostramos o projeto para ele, ele falou, Ingo, ele começou a chorar. Falei, você tem que procurar os nossos amigos na segunda-feira para pedir doação. Você sabe por quê, Moisés? Sabe por quê? Não. Falei, por quê? Ele falou, porque na segunda-feira eles têm um pequeno arrependimento do que gastaram no final de semana com iatinho, com helicóptero, com jato, com todas as festas. Vamos tomar um café em Campos do Jordão, de helicóptero, vai e volta. Isso tem, entendeu? Aí falou, na segunda-feira esse pessoal tem um pequeno remorso e doa. Então, sabe, eu aprendi muita coisa com o Instituto, muita coisa mesmo. E vou dar uma outra notícia que quando eu soube, eu falei, não acreditei. Por exemplo, o Boldrini, que é o hospital com quem nós temos uma parceria, ele é muito, muito forte na captação do telemarketing, telefone. Que na região toda, lá Vinhedos, Valinhos, Louveira, Americana, todas as cidades próximas, eles conseguem muita arrecadação porque sabem que é um hospital muito sério. Sim. 70% a 80% que eles arrecadam no telemarketing é classe C e D. Uau! Durma com barulho desses. Base da pirâmide. Durma com esse barulho. Durma com barulho desses, entendeu? Então, é bem interessante. Eu aprendi muita coisa nesse sentido. Eu gosto muito desse assunto, Ingo. Eu acho que eu pessoalmente, né, a minha aproximação com essa questão das doações, da caridade, ela veio muito na pandemia. Quando a gente se reunia, né, um grupo, os amigos da moto, e começamos a fazer arrecadação de cesta, enfim. E o que eu acho que a gente tem que tirar disso é que depois que você começa a fazer isso, a mudança que causa na tua vida, né? Não estou falando... É energia. Energia, o universo devolve. O universo devolve. Então, mas não é só isso. Eu acho que você fica mais leve, você sabe? E a gente tem essa coisa, né? Daí a gente vai, faz e depois esquece. Sim. Aí, de repente, parece que alguma coisa está faltando. E aí você vai e faz de novo, porque algum amigo trouxe. Sim, sim. Muda tudo. Mas você não faz a coisa com a frequência correta e necessária, né? E quando você não faz a coisa com a frequência, é que você percebe o que muda. Porque depois que vira um hábito, você está lá numa linha reta. Mas quando você
tô, sei lá, 6 meses, eu olhei, a gente tem um amigo aqui que sempre me traz uma campanha. E, cara, a hora que a gente está junto lá fazendo as coisas, é impressionante a forma com que você se sente. Eu acho que o recado que eu quero daqui é assim, experimenta. Experimenta vale fazer. A pena, né? Não sei se é endorfina, alguma coisa que, é isso. que você alguma sente. coisa, Acalma o teu espírito. cara, o espírito fica mais coisa calmo. muda. Alguma coisa tem muda. até um processo químico dentro do corpo, né? Quando Sim. você faz uma coisa boa, eu não sei o que é uma dessas aí, não sei se é endorfina. E, ironicamente, em volta a coisa começa a acontecer também de uma forma melhor. Quando a gente... Então, acho que é tão simples, né? E a gente... É isso, né? O cara pega o jatinho, vai lá tomar café em Campos e no fim do dia quem vai ajudar é um classe C. Exatamente. E aí depois fala, pô, o cara é pobre, é muito mais feliz que o rico. E É verdade. acontece isso É de bem verdade monte. mesmo. De monte. Interessante. Ingo, vamos falar um pouquinho de Brasil aqui, né? A gente está falando de doação. Doação leva para o tema que a gente vive num país que passa por... É um país difícil, um país rude. Mas eu quero perguntar para você, quem que você está enxergando aí futuro aí para o nosso automobilismo? Pensei que você ia falar de política, viu? Não. Vamos falar do... Hoje não. Cara, não, eu acho que o futuro é legal. Em termos, você fala de futuros eventuais pilotos na Fórmula 1 ou automobilismo brasileiro? A gente está com o Bortoleto lá, Sim. que está indo bem. Tá né? bem, Temos câmera na agulha. Temos câmera na agulha. Tem o Drogovic, que estava bem engatilhado para andar na Cadillac, mas pelo que li esses dias aí já fecharam com o Valtteri Bottas e com o Sérgio Pérez. Perdeu a vaga de novo. E tem diversos brasileiros muito bons aí, como tem de outras nacionalidades, mas não é só mais o talento para a Fórmula 1, tem que estar no lugar certo, na hora certa, com o envolvimento comercial correto. É uma série enorme de fatores, entendeu? Para a gente ter um brasileiro na Fórmula 1. Temos o Bortoleto lá. Está indo super, super bem, cara. Fantástico o resultado que ele está alcançando, mas aquela coisa que nós vivenciamos lá atrás de ver o Ayrton ganhar campeonato em cima de campeonato, o Piquet ganhar campeonato em cima de campeonato, o Emerson. Isso dificilmente vai acontecer novamente, porque nós temos brasileiro na Fórmula 1, mas não em equipes com chance de brigar pelo campeonato, entendeu? E o brasileiro, como nós falamos agora há pouco aí também, ele só está preocupado com o primeiro lugar. Segundo lugar não interessa. Infelizmente essa mentalidade do brasileiro, né? E até me surpreende muito positivamente como a imprensa, o povo de uma forma geral, tá empolgada com o Bortoleto. Tá bem diferente. É uma imprensa diferente. É uma imprensa totalmente diferente. Eu que entendo do assunto, falei, cara, ele tá entrando numa equipe que não é a top, era a última da fila, mas melhoraram. O Bortoleto, se fizer um nono, 10º, para ele é um resultado fantástico. Fez sétimo. Sim, eu sei, mas eu quero dizer assim, mas a imprensa, o público em geral fala, pô, aquele cara lá, nono, 10º, ele não tem... Ele não entende, né? Não entende, mas eu estou surpreso positivamente como o povo está abraçando ele. Parabéns, legal. Parabéns. Legal, faz sentido. Vamos lá. Faz sentido. E falando aqui ainda dos pilotos, os jovens, né? Eu falei lá atrás da juventude. Como é que você... Vamos fazer uma comparação, né? Esse cara, essa geração Z no volante versus a geração do Ingo, a do Piquet, a do Emerson, a do Senna, é o seguinte, a do Rubinho, inclusive. O Rubinho não tanto. O Rubinho já vem numa geração mais raiz, né? Mas os jovens chegam hoje, na Stock Car que eu tenho envolvido, muito, muito bem preparados. É impressionante o nível que essa, vamos chamar assim, garotada, chega lá. Eu tive a felicidade de, no ano 2023, trabalhar com o Felipe Batista, que é um excepcional piloto, excepcional. Muito rápido, só não ganhou o campeonato ano passado, porque a equipe sofreu uma penalização. Isso foi no segundo ano dele. Mas tem uma coisa que exemplifica bem a geração Z. Eu era o coach dele, orientava ele me ligava, perguntava. Muito, muito legal o relacionamento. E hoje em dia está na moda fazer essas matérias para colocar na rede social, né? Aí a organização da Stock Car fez lá um quiz com diversos pilotos novos e a pergunta era: qual ex-piloto de Fórmula 1 foi campeão na Stock Car? Aí o Mário falou: mas o Ingo foi piloto de Fórmula 1? Esse cara, eu sou o coach dele. Ele não conhecia a minha história, entendeu? É impressionante. Mas uma parte técnica, eles vêm muito bem preparados mesmo. Tanto é que meu trabalho hoje com eles
quase que Mental. mental. É, exato, é mental. Coach mental. É mental, sim. Emocional, saúde Que é emocional. a sua grande aptidão Sim, que você sim. pode dar para eles. E eu tento passar para eles, entendeu? Mas, na realidade, eu sou contratado pela equipe. Sim. No caso do Felipe Batista, eu fui contratado pelo pai dele. E a primeira pergunta que eu fiz foi, Eduardo, mas ele aceita, ele quer o Ingo lá? Porque não adianta o pai querer e a mulher fala, pô, o que esse velho tá enchendo o saco, entendeu? Então ele falou, não, o Felipe quer. Eu fiquei muito bem impressionado como ele me procurou, sabe? Conversei muito com ele, né? Bacana. E tem outros que você fala, entra por aqui, sai por aqui, entendeu? Porque cada um é cada um. Diferente, né? É diferente, cara. Mas eu acho que sempre tem o seguinte, tem a Essa- oportunidade de mostrar uns atalhos para eles, né? Eles vão aprender o que eu fiz, mas vão percorrer um caminho muito mais longo, Essa né? preparação técnica que os meninos chegam na Stock Light, depois pula para Stock Car, a gente deve isso ao kartismo brasileiro. Exatamente. Parabéns ao Guerra aí da CBA. A gente tem hoje um celeiro no kartismo muito profissional. E a gente bate de frente nos campeonatos europeus de igual para igual e só não tem uma estrutura de kart mundial como nós temos A que cultura tem. é Mas diferente. a gente leva essa É isso aí, vantagem. Moisés. O kart é uma baita escola, mas também hoje é o simulador. Sim, sim. O simulador Simulador é outro. impressionante, muito real. é muito real. Você já dirigiu? Já, De já, estocar? Isso é sensacional. É isso. Sensacional. Eles vêm muito preparados. são muito Todos os focados. meus amigos pilotos têm. Eles são muito em casa. focados. Tem Todos que eles ter, têm. tem Não, que não, ter. não tem em como. casa. Virou um Tem que ter, instrumento de trabalho. Instrumentos de trabalho. Exatamente, instrumento de trabalho. Por exemplo, a molecada que vai correr para F4, eles nunca correram. Eles Não, saem mas- do kart, vai para F4, eles conhecem todas as pistas de cor, Conhece a o pista. tempo, mais do que quem já está correndo. O cara chega mais conhecendo o cara que corre. não O é que eu verdade? vejo hoje é essa preparação no simulador e a preparação física também. Também, Cara, eu também. vejo o treino dos caras, Também. é outro mundo. Bom, Ah, com é, certeza. outro, o diferencial do esportista completo. É por isso que eu falei que nas palestras a bordo, controle emocional, preparo físico e o businessman, o cara, Perfeito. Sim, Sabe Não, fazer os negócio. pilares estão perfeitos. sim. entendeu? Sim. E aí, pela equipe, mas o preparo físico é de fundamental importância É. também. Ninguém imagina o que um piloto passa dentro do carro. Ninguém imagina. Mas é isso que mostra que os antigos também, eu vou te dizer, hein? Imagina o James Hunt. Eu sou fã Esse dele. cara Eu sou fumava e fã. bebia Ele ia antes pra de Monte pilotar. Carlo, saia na balada e largava de manhã. Grande filme. Dentro do carro, ele fumando ali. Tem uma passagem do Piquet que eu gosto muito também, que ele fala, né? Que ele reclama das narrações do Galvão, porque ele tava de olho fechado no carro, assim, o Galvão falando, Piquet, esse conceito é mentira, ele tava tentando dormir os últimos 10 E o minutos. cara enchendo o saco O Piquet é um cara muito autêntico. É sensacional. Muito bom. O Piquet estreou junto comigo em 74 de Fórmula Super V. Olha isso. Estreamos juntos Eu- nos eu- monopostos. Tá, no velho, Brasil. explica para os mais jovens o que é Super V Super primeiro. É uma categoria de monopostos, né? Que nem a Fórmula 4. Sim, Monoposto é um carro Fórmula, que só cabe um piloto dentro. Ele chama monoposto, né? exato. E a Super V é uma categoria a nível mundial muito famosa e com todos eles com motor Volkswagen 1600 Sim. preparados, e a Volkswagen fez essa categoria no Brasil, que começou em 74, foi até 83 ou 4, uma categoria super forte. Pirelli, né? Radialzinho. O pneu era livre no começo do ano. É. Tanto é que o primeiro ano o Emerson trouxe os pneus para mim dos Estados Unidos, botei no carro, ficou 2 segundos mais rápido do Interlagos, Que entendeu? loucura. Mas era uma categoria de monoposto que foi muito forte no E Brasil. eu vou te falar, eu andei nesse brinquedo, o Rubinho não, desculpa, o Wilsinho, Sim. ele tentou não. reativar. Não, trouxe. Era Não, Fórmula V. ele resgatou. Sim, molecada, porque não fiz tinha umas dinheiro. três, eu fiz Mas umas Não, a essa galera coisa, saía do essa- kart e entrou na Super Sim. V. Não, Super V, outro Não, nome. essa é a que Fórmula ele V. deu. É, a Fórmula Mas V. a no- Mas é um carro motor muito 1600. parecido, né? Mas É. é um pneu radial, o nosso era pneu Era slick. baratinho. O Isso. nosso era Tá pneu. tendo ainda, acho que tem ainda. Tem. Tem, Nossa, tem. Pô. Andei lá em tem, Piracicaba, todo não é, lembro. na Na verdade, interior. é Piracicaba mesmo que faz os né? treinos lá. É, Aham, eu tinha ido andar de moto naquele lugar, a hora que eu cheguei falei, isso aqui é É pra isso andar de aí. moto, né? Um autódromo Isso meio, aí. meio ruinzinho de andar ali. muito Exatamente. Enfim, essa Fórmula Mas Super V, muito o Volkswagen legal isso que aí. trouxe pro E era uma Brasil. escola, né? Vai ter Você escola. brigava o é tempo um- todo é um com o monoposto. radialzinho na mão. Não, o nosso era pneu slick já. Já era slick. Já era slick, motor mais forte. Que é o mais Super. preparado. É o Que Super. tinha a ver, Por né? isso chamava Super É, V. Tem a exatamente. Fórmula V, que é a de entrada. Bacana. Ingo, você com 30 anos, vivendo esse universo aqui, 30 anos. automobilismo globalizado, digital, Ah. como que você lidaria com isso?
Impossível de dizer. Se eu tiver... A história do Si, né? Não dá para saber, cara, viu? Eu acho que cada momento... Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta e a resposta. Eu me considero um cara muito, muito feliz, porque eu passei por todas as fases do automobilismo. Desde o câmbio em H, frear com ponta-taco, Opala que freia tambor na traseira. E sempre a gente tinha o que existia de melhor para aquele momento, para aquela época, entendeu? Aí a coisa foi evoluindo, entrou freio disco na traseira, veio evoluindo, a Stock Car que é hoje, entendeu? Sim. Não dá para falar como se ia lá atrás com os equipamentos, não é impossível de falar. Com todas as dificuldades que você teve, né, um punta-taco, hoje um piloto não sabe o que é não, isso. Eu ia mandar ele explicar para aquele que é punta-taco. Tem que pôr no pé aqui, tem câmera no pé aqui. Cara, você já viu Ayrton Senna pilotando o Honda NSX com punta-taco de sapato? É maravilhoso aquilo. Você já viu esse vídeo? É maravilhoso. Que isso? Hoje a eletrônica faz tudo, né? Faz a redução aqui no pedal e faz o blimp. Coloco a eletrônica, coloco o motor na rotação certa, né? A minha pergunta foi essa. O Ingo, com 30 anos hoje na Stock Car, né? Aquele cara que pilotou o Opala, que era difícil, né? Como seria esse Ingo hoje pilotando essa nave, que a eletrônica resolve tudo? Cara, você fala a Fórmula 1? Não, a Stock Car. A Stock mesmo. Cara, eu me aposentei em 2008. Em 2015, o Rubinho me convidou para correr em dupla com ele. Era uma evolução muito grande em relação a quando eu parei. Já tinha muita tecnologia no carro. Já tinha. Cara, eu andei super bem, mas perdia só num lugar. No final da reta de Goiânia, que é aquela reta que você tem que frear lá no Deus me livre, né? Era uma condição, eu era piloto convidado, tinha medo de quebrar o motor, tinha número controlado de pneus, corrida vai para o campeonato de pontos do Rubinho. Eu falei, cara, se eu fizer uma caca aqui, então seguia meio limitado, receoso, né? Hoje não ia ser fácil para mim, porque na minha época lá atrás era 100% feeling do piloto, 100%. Saber, eu tenho que frear aqui, se eu frear mais tarde a suspensão não vai trabalhar na hora de entrar na curva. Tem que ter muito feeling, passar informação para a equipe do box, tem assim, assado para mexer o carro. Hoje você pega todos esses dados na eletrônica. Sim, né? Sim. Por isso que as categorias são tão competitivas, porque eu sempre explico o seguinte: o que determina quão rápido você anda é o limite físico do carro, pneu no asfalto. Se você estiver abaixo do limite, vai faltar tempo. Se você passar do limite, mas se escorregar um pouquinho, é bonito de olhar de fora, mas você também está perdendo tempo, entendeu? Não está tomando. Quê? Está tomando. Então você tem que andar no limite físico aqui. E pela metria, os pilotos chegam nesse limite físico, entendeu? Por isso que é tão competitivo. Sim. Então, você vê, por exemplo, agora esse fim de semana, na corrida em Curvelo, teve uma classificação lá, em 1/10, tinha 6 carros. Estava todo mundo junto, num décimo. 1/10, o olho não vê. O olho não vê. Então, essa garotada nova, em função também do simulador, eles vão exatamente no limite. Mas nem abaixo, nem acima. Esses 6 caras do décimo é o grid do kart. Os 6 estão no mesmo décimo. O grid dos 6 primeiros. Então, mudou muito. Eles não têm muito, eu percebo, não tem o feeling assim de o que eu tenho que fazer no carro, o que está saindo de frente, tem que estar saindo de traseira. Porque o engenheiro vai lá, põe no computador, analisa e sabe, entendeu? Então, nesse aspecto, a turma para classificar bem, tem que andar na ponta da agulha mesmo. Você fala do computadorzinho, né? A gente foi correr uma vez de Velote, sim, lá em Porto Alegre. E aí juntou nossa turma, tal, não sei o que, tinha muito mecânico das... Eduardo Homem de Melo, né? Que isso. Da de Melo? Não, aquele é o Dimas. Naquele é o Dimas. O Homem de Melo é outra, desculpa. E aí os mecânicos das equipes foram correr com a gente, né? E, porra, a gente foi andar, os caras sumiram. E como assim? Como é que esses caras sumiram, né? Equipamentinho, foi lá, espetou, regularam os carros bonitinho e andaram melhor que todo mundo. Isso aí. E, porra, é isso, né? Hoje, se naquele carrinho lá, que é um motor de ponto, não é nada exorbitante, né? Os caras já estavam fazendo isso, imagina hoje, aqui é tudo reguladinho. Ingo, o que você gostaria que lembrasse de você daqui a 30 anos? Quem assistir essa entrevista que tem 20 hoje vai ter 50. O piloto Ingo ou o homem do Instituto? O homem do Instituto, né? Sem dúvida. A gente podia fazer uma conversa cara pro Instituto um dia, hein? Fantástico. Ó, que legal. Inclusive fazer lá, né? A gente pode fazer lá. Podia fazer lá. A gente grava lá, podemos agendar. Lá, ó, Ingo,
Veio uma ideia boa aqui. De uma ideia boa. Mas muita gente não imagina o tamanho que é aquilo lá, o que a gente faz. Quando chega lá, fala, meu Deus do céu, o negócio grande. É grande, entendeu? Quantos casamentos nós temos hoje atualmente? 30. 30. Fechamos as 30, então, que estava na guerra de conseguir as mais 10. Era 20 que eu lembro, agora foi 30. Olha, Igor, vamos deixar um conselho para essa galera aqui, essa galerinha que você já está trabalhando com ela, quem está começando a carreira, tá? Seja nos negócios ou em qualquer área, tanto no automobilismo ou esporte de alto rendimento, para chegar tão longe quanto você chegou e também como hoje o Ingo na sua reinvenção, né? Esse acho que é um conselho bem legal do Conversa Cara. Eu acho assim, primeira coisa, como foi dito aqui também, o cara tem que trabalhar naquilo que ele gosta. Não vou nem me ater ao esporte. O cara que está no esporte, obviamente, ele gosta daquilo lá. Mas no lado profissional, se você trabalhar numa determinada área que você tem paixão, que você tem tesão no negócio, você vai acabar fazendo bem feito. É natural, você está lá pela paixão do negócio. Diferente, de repente, o cara trabalha no escritório porque o pai obrigou, entendeu? Então, eu acho que você tem que correr atrás do seu sonho e trabalhar naquilo que você gosta. Aí a coisa acontece, entendeu? Você vai ter altos e baixos, nos baixos você vai falar, cara, é isso que eu gosto de fazer. Perfeito. Eu acho que é por aí, entendeu? Você sabe que além de ser um recado, né, eu e Moza, a gente debate muito esse assunto quando eu falo assim, eu quero conversar com gente brilhante. E um dos motivos que eu acho que a maioria dos herdeiros não são brilhantes é porque eles fazem o que o pai quer. Exatamente. Os pais não deixam os herdeiros brilhar. Exatamente. Muitas vezes. E eu sofri isso quando meu pai tinha fábrica. Ah, é? Meu pai tinha fábrica de roupa. Eu não suporto o cheiro de confecção até hoje. Acho que por isso. Eu nunca quis trabalhar com a roupa. E meu pai falava, isso aqui é teu. Isso aqui um dia vai ser teu, você tem que cuidar. Sim. E me forçava. Então, assim, acho que uma coisa que é muito importante, e talvez seja o grande fator aí, as pessoas não brilham às vezes porque não seguem os seus próprios. E tem um caso, pegando o teu gancho aí, Rodrigo, que é um caso real de um conhecido dos meus pais, que o pai, um advogado, queria que o filho fosse advogado de qualquer forma. E o cara era apaixonado por música. Ele se formou como advogado, ele se formou, pegou o diploma e falou, pai, tá aqui, ó, Tá aí. é seu. Agora eu vou tocar. Agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer música, entendeu? Cara, é isso. É impressionante, cara. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem Tem que, vontade, que cara, a gente tem. Eu aprendi isso, eu tive a coragem de correr atrás do meu sonho, entendeu? E olha que é um sonho E difícil, vou hein? falar outra coisa, pegando teu gancho, isso conta nas palestras também. A corrida de estreia em 72, eu usei o argumento com meus pais, falei, eu quero fazer uma corrida para ver qual é o de esporte. Pode ser que eu chegue lá, tá, meu pai tá susto, vou desencanar, não vou ser um frustrado. Pode ser que eu não tenha talento, aptidão, vou desencanar. Aí com esse argumento eles concordaram. Aí de noite eu larguei, a corrida foi... O grid foi definido por sorteio, eu larguei em 44º, 6 voltas no circuito antigo de Interlagos, cheguei em 7º. Passei caro pra caramba. Isso é... Pô, puta resultado. louco. Ele era maior, né? Vai ser O louco, antigo ele era maior. Pegava o quê? 8 Uns quilômetros. 6, 7 minutos ali, né? Aí, cara, O chegando carro em... fala? Não, era Fusca. Não, era 1500. Fusca, né? Ah, não, Fusca é uma L500. Era Fusca. Aí chegando em casa de noite, a primeira pergunta que meus pais fizeram, e aí, você gostou? Eu tinha certeza que eles queriam ouvir. Não gostei, Não mas é isso que eu gostei. quero fazer. Falei, é isso que eu quero fazer. Meu pai falou, é muito caro, nós não temos dinheiro. A minha mãe, em 72, falou, deixa ele seguir o sonho dele. Cara, minha mãe, em 72, tem uma visão Sensacional. tão avançada para época. E tua mãe era alemã também? Não, brasileira. Não, mais descendente? Sim, não? descendente alemão. Em casa a gente só falava alemão, entendeu? E, cara, uma baita cabeça aberta. Quer dizer, Muito. ela incentivou, entendeu? Muito bem, muito bem. Isso aí. Que conversa gostosa, viu? Pô. A nossa meta aqui é fazer com que seja uma lição. E acho que com você a gente teve algumas lições, né, Mu? Várias. Muitas lições. Bacana. Me surpreendeu ser professor de alguma coisa. Não, mas Eu tava é fazendo isso. aquilo que eu gosto de fazer. Não, É sensacional. Fica tranquilo, você vai ver que nós vamos ter o feedback disso aqui. Com certeza. O propósito aqui do Conversa Cara é isso, né? A gente formar entrevistas que se tornem grandes aulas, tá? Aulas de vida, aulas de negócios, tá? Mas também a gente gosta aqui de ter os nossos grandes momentos, tá? E vindo nessa onda aqui dos momentos, o meu parceiro Moses aqui tem uma surpresa aqui pro Ingo. Eu vou pedir pro Ale trazer aqui pra gente. E tem uma história muito legal. Pode entrar aqui. Olha só, Aí, ó. meu. Você não vai acreditar, né? Explica pra galera isso aí. Galera, Esse capacete, deixa eu ver. tá na minha casa, tá? Há muitos anos guardado.
E quando eu liguei pro Ingo para ele vir fazer essa entrevista, eu falei, meu, ele vai ver esse capacete e vai contar a história dele. Ó. Castrol, eu lembro do patrocínio do teu carro. Mostra, vira o capacete. Eu contei direito, são 11 estrelas. Aqui arrancaram uma. Arrancou uma, 1, 2, 3. 11 estrelas. 11 estrelas e campeonatos. Então Olha. faltava uma, né, pra carreira. Isso aqui, pelo que está escrito aqui, em algum lugar, Isso aqui foi o capacete de 1998, corri 96, 97, 98, essa equipe que eu contei que eu ganhei 3 campeonatos na sequência. Aqui tá Reginaldo, Esse pá, aqui, eram os mecânicos. os meca, né? Os Que meca, top. Isso aí tem um valor, galera. Não, e, cara, E aí- essa época ainda não tinha viseira, né? Não, Era não. com Não Não, tinha. esse aqui tinha, mas Tinha, eu tinha tá uma quebrado reserva. aqui, ó. Não, Tá. Tirou, tá sem. Mas aquela descia um pouquinho, porque o turismo não fechava, né? É, Esse capacete é de 98. é 98. Aqui atrás tem 11 estrelas. Sim. Agora assina que vai voltar pra Vai minha, fazer vai voltar 12 pra minha agora. estante. Bota 12 estrelas, né? Aí, galera. O campeonato veio em 2002, né? Ah, E você sabe que eu olhava esse sensacional. capacete no meu escritório todo dia, sempre olhava ele, beleza. Agora ele vai voltar pra prateleira. Rivalidade. Demais, Valeu. demais. Eu tô Bela me sentindo. surpresa, viu? Gostei. Eu trouxe meu capacete aqui de kart para ele assinar. Eu tô me sentindo tão pequenininho agora vendo esse capacete. Não, deixa- Deixa aí. Oi? Opa! Opa! Ah, eu Dá queria, pra eu queria deixar Olha lá. virado aqui, ó. Ah, tá. Você sabe uma outra história desse deixa capacete virado aí? Hoje em dia, os capacetes são muito poluídos. Você não consegue identificar mais o piloto pelo capacete. Não. Verdade ou não? É, muita pintura, muita coisa. E as pinturas acabam se encontrando. Se Você encontrando, acaba encontrando. E outra coisa, eles não têm mais o dedo do piloto. Eles contratam lá o Alan Mosca, ele faz. E Eu desenhei tudo isso. Eu desenho sozinho e tem o porquê de cada coisa. Verde e amarelo. Eu desenhei isso quando está em 72, quando eu estava estreando. Falei, um dia eu vou correr na Europa, eu quero verde e amarelo, que é a cor do Brasil. Show. Eu quero um laranja que de longe identifique. Verdade, o cítrico Entendeu? já. Aí eu falei, azul, verde, amarelo, laranja. Verde, amarelo do Brasil, laranja para identificar de longe. Falei, quero um de longe, eu preciso de um capacete, tem espaços para colocar patrocínio. Aham. Até que o capacete de hoje é uma mistura, Sim. você não enxerga a marca lá em cima, entendeu? Sim. Então eu fiz tudo pensado, entendeu? Faz Deu todo, faz É todo isso aqui, ó. sentido. Aqui hoje. Aliás, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu tô identificando aqui no Ingo durante essa conversa. Você é um cara criativo. Não sei. Você Não sei. falou muita coisa aqui que me fez pensar, falou, cara, ele não é o criativo só de ter uma Sim, ideia, né? As formas com que você teve que lidar, você teve que criar situações. sim. Então você é um cara criativo. Porque a força da vida dele, né? É, Não é, tinha time, mas hoje A importância da gente ser criativo também. Você tem que correr atrás, né? Não, É isso. tem que arrumar É isso. soluções Tem para que ter tudo. boas cara. ideias. Parabéns. Sensacional. Valeu. Ingo, eu só vou também trazer a minha história aqui com o Ingo. Vamos lá. A gente tem a história do patrocínio e tal, mas eu tinha um vizinho, o seu Geraldo Lupo, que foi por muitos anos o dono do cartório aqui de Barueri. E quando eu era criança, isso em 1985, 86, meu pai me chamava de Igor. né? E o seu Geraldo, ele me via e ele falava, olha o Ingo Hoffman aí. Porra, eu fui saber quem era Ingo Hoffman com 5, 6 anos de idade. Caraca, meu. Você vê como eu Porque sou ele velho, me né? chamava... Você não é velho, você é experiente. Ele me chamava de Você é Ingo Hoffman, o experiente. seu Geraldo. O seu Geraldo foi o responsável, inclusive, eu morava lá na Lapa, ele que convenceu meu pai a vir pra cá. Cara, Olha que que legal. influência tem na minha vida. Legal. Muito legal isso, né? Legal. Mas bacana, Ingo, obrigado. Eu que agradeço. Acho que é um presente que a gente está dando aqui para todo mundo que está assistindo, né? Um presente para o Brasil, para a gente, tá? Acho que Eu tô super feliz. Vou voltar Eu sou para casa suspeito, hoje sou muito suspeito. orgulhoso, tá? Tenho certeza aí que a turma aí da Audiaço, as direções de MEG, RSF estão assistindo e vão também ter o mesmo sentimento que a gente teve. Legal, eu que agradeço. Pô, foi bacana contar essas histórias. E o importante é que as histórias que a gente vive na vida, né? Sim. Isso é o mais legal de tudo, não? E acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa diferente de tudo que se viu por aí quando a gente fala de Ingo Hoffman. Valeu. Acho que deixamos uma marca bem legal hoje. Muito bem, gente. Bom, hoje a gente teve mais uma conversa repleta aqui de ensinamentos e também a emoção, né, de um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, ou seja, 12 vezes campeão da Stock Car, nosso amigo Ingo Hoffman. Ingo, obrigado mais uma vez e espero
que em breve a gente consiga ter alguma experiência juntos. Quem sabe aí um Conversa Cara especial pro nosso Instituto Ingo Hoffmann. Deus Valeu, quiser. com Se Deus certeza. quiser. Valeu, galera! Obrigado. Tchau.